Hoje é dia 25 de fevereiro do ano de 2015. São 21 horas e 30 minutos desta quarta-feira. É hora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Aqui sempre repetimos, e assim mesmo, pelas perguntas que chegam, muitos consideram que temos vínculos com determinadas religiões, crenças ou doutrinas religiosas. Embora, com respeito a todas as crenças que elegem um único Deus, ou assim chamadas religiões monoteístas, nós não estamos aqui representando nenhuma delas. Também respeitando a doutrina espírita ou kardecista, e tendo adquirido também algum conhecimento desta corrente religiosa durante 2 anos, não somos representantes desta doutrina. O espiritual de cura pela medicina espiritual se refere tão somente à cura pelo poder de Deus. E a cura pelo poder de Deus não é privilégio de nenhuma religião ou doutrina religiosa. A cura pela medicina espiritual é a cura pelo ensinamento do Mestre Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, com V maiúsculo, é o conhecimento espiritual, o conhecimento do reino espiritual. Então, respondendo ao nosso prezado ouvinte, Lorival, da cidade de Itu, no estado de São Paulo, eis sua pergunta. Dr. Rui Mercúrio, qual a característica ou quais as características ou sintomas de um doente espiritual? Veja, Lorival, um dos conceitos mais difíceis de definir se chama espírito ou espiritual. A palavra espírito, que eu sempre repito aqui, inclusive em cura pela medicina espiritual, eu escrevo espírito com E maiúsculo, porque aquele é empregado em tudo que se refere a Deus. Seria uma espécie de sinônimo, Deus ou o Espírito. Neste sentido, seria um absurdo falar em doença ou doente espiritual, com E maiúsculo. Seria dizer a mesma coisa, Deus está doente. Jamais este sentido teria algum significado. Agora, a palavra espírito, que se escreve com E minúsculo, e até pode ser escrita no plural, como espíritos, tem outro significado. Seria o halo, o espírito aqui seria o halo de energia que faz parte dos seres biológicos, também chamado energia vital, que nunca desaparece nos seres encarnados e mesmo desencarnados, também conhecida como aura. Nós somos corpo, mente e espírito. No sentido espírito, Deus, não existe a doença ou doente espiritual. No sentido de aura, o halo de energia que faz parte de todos os seres biológicos, se você empregar a palavra espírito como sinônimo de aura, ou aquelas energias que envolvem o corpo humano, esta energia vital pode ser afetada por agentes químicos, físicos ou biológicos, e a aura sofre alteração em sua vibração energética, que pode passar à mente como transtorno mental ou a matéria se manifestando como doença do corpo físico. Tudo indica que toda doença começa no corpo vital, ou corpo energético, ou corpo virtual, para depois se manifestar no ser humano mente e finalmente no corpo humano físico. Assim, veja bem, existem práticas médicas
e terapias médicas que alteram ou tentam restaurar nossas energias, tentando equilibrar nosso corpo energético para curar males físicos e mesmo até transtornos mentais. Exemplos mais conhecidos de terapias médicas que lidam com as nossas energias: a homeopatia e a acupuntura, que seriam as mais conhecidas. São práticas médicas terapêuticas, hoje aceitas pela ciência médica, que buscam realinhamento das nossas energias para curar doenças ou males físicos. Muito bem. Outros exemplos seriam, por exemplo, radioterapia, cinesioterapia, mesmo a fisioterapia, cromoterapia, terapia pelas cores, terapia pelos cristais, ou até aquela terapia pelas essências ou florais de Bach. Entendeu, Lorival? Então é possível você usar a expressão doente espiritual se você usar o espiritual com E minúsculo, como sinônimo de nossa aura, de nossa energia, que faz parte do corpo de todos nós. Essa energia não é visível a todos. Ela é uma energia, normalmente, invisível aos nossos sensores físicos. Mas, no sentido espiritual com E maiúsculo, não existe a doença ou doente espiritual. O Espírito que é Deus é o único poder, é a única perfeição. E para este poder ou esta perfeição, a doença não tem filiação espiritual. A doença não é criação do Espírito, não é criação de Deus, no sentido corrente. Porém, usa-se muito a expressão doença ou doente espiritual. Seria um desequilíbrio, uma desarmonia de nossa própria aura. Nós dissemos que nossos sensores físicos, visão, audição, olfato, paladar ou tato, eles não são competentes para revelar o incrível mundo da invisibilidade que nos rodeia. E uma dessas invisibilidades é a nossa aura. Entretanto, existem alguns seres, vamos chamá-los até de privilegiados, que são os videntes, que desenvolvem o sexto sentido espiritual, o sétimo sentido espiritual e, às vezes, até o oitavo sentido espiritual. No sétimo sentido espiritual, o segundo sentido espiritual, mora a vidência. Aqui também, nesse sétimo sentido espiritual, mora a mediunidade. Estes videntes, eles têm a capacidade de ler ou enxergar as auras ou o halo de energia que envolvem as pessoas. Se houver uma alteração geográfica de localização desta aura, eles podem detectar, não de maneira específica, mas de maneira genérica, uma doença nos rins, no fígado, nos pulmões, no coração, etc. Pois para cada doença corresponde uma alteração áurica do invólucro de energia que faz parte de cada ser humano. Muito bem. Vejam também, ouvintes e Lorival, tudo o que tem filiação ou criação pelo Espírito ou Deus tem realidade espiritual. O que não tem filiação espiritual não tem realidade no reino espiritual. O doente
tem filiação espiritual, porque é criação do espírito. O doente tem realidade no reino espiritual. Por isso que ele pode receber o milagre de cura. A doença não é criação de Deus. Logo, ela não tem realidade espiritual. O milagre de cura ocorre com o conhecimento da verdade. Aqui eu escrevo verdade com V maiúsculo. É a verdade de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esta verdade é a verdade que pertence ao reino espiritual. Através da verdade do reino espiritual, o milagre de cura é apenas uma consequência. Na verdade espiritual moram o amor, a saúde, a cura, a felicidade, a alegria, a abundância, a juventude, a capacidade e a vida eterna. Na ilusão ou nas fantasias do ego que nós criamos, o ego não tem filiação espiritual. O ego tem uma filiação material. Ele só existe porque nós acreditamos na sua existência. Nós damos vida ao ego pelas nossas crenças mal adquiridas. E no ego moram o quê? O medo, a culpa, o ódio, a inveja, a carência, a desgraça, a doença, o incurável, o envelhecimento, a incapacidade e a própria morte. Todos estes gigantes egoístas não têm realidade no espírito, não têm realidade na verdade. Então, para a medicina espiritual, saúde espiritual é conhecimento espiritual, por muito pouco que seja este conhecimento. Entenderam? Doença espiritual seria ignorância espiritual, ou ignorância do reino de Deus. Todos vocês que estão me ouvindo, têm o direito de perguntar. Ora, se toda a salvação, todos os milagres de cura moram na verdade, e o Mestre Jesus sempre repetia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará você do quê? Libertará você de todas as desgraças, eu disse todas as desgraças ou mentiras que assolam o ser humano, que são as que nós já citamos. O medo, a culpa, o ódio, a inveja, a carência, a desgraça, a doença, o incurável, o envelhecimento, a incapacidade e a morte. E como? De que modo podemos conhecer ou obter algum conhecimento espiritual para chegarmos à verdade de Cristo e assim nos habilitarmos a receber o milagre de cura? Bom, não tem faculdade do Espírito. Faculdade que ensina a Deus, suas ações e sua linguagem. Embora exista uma ciência chamada teologia, que se propõe a isto. E se tivesse universidade do Espírito, não teria professores para ensinar a verdade, ou espiritual, embora muitas religiões ou doutrinas religiosas se consideram como donas da verdade. Eu, pessoalmente, busquei essa verdade em quase
todas as igrejas, crenças ou doutrinas religiosas. E, lamentavelmente, não encontrei esta verdade. E de que modo eu consegui um pouco do conhecimento espiritual a ponto de não só poder exercer a minha medicina como médico, tratador e curador, como também poder me intitular um orientador do caminho espiritual, um orientador do caminho da verdade. Sempre também repetimos aqui que temos 5 informantes físicos ou materiais: visão, audição, olfato, paladar e tato, que são imediatistas, restritos, mas são prevalentes em nossa vida. Veja você, embora eles sejam restritos e muito imediatistas, eles prevalecem em nossa vida. Essa prevalência dos sentidos físicos nos levam à crença de uma verdade com V minúsculo, aqui chamada verdade material. É a ciência do ver para crer. É o mundo científico, o mundo da comprovação física, matemática. Entenderam? Então, vejam vocês, os sentidos espirituais, embora desenvolvidos para nos revelar o invisível, os reinos da invisibilidade, eles não são prevalentes em nossa vida, a não ser que nós consigamos dar prevalência a eles. Em nosso 6º sentido, que seria também conhecido como o primeiro sentido espiritual, vejam vocês, mora um espetacular sentido que se chama intuição. Intuição também pode ser chamada de pressentimento, ou pode ser chamada de pré-cognição, ou pré-conhecimento, ou pré-monição, ou sentido do tempo negativo. Vejam vocês, que expressão estranha, não é? Tempo negativo? Meu Deus, o que será tempo negativo? Tempo negativo é exatamente o que você possa estar pensando, não é? Eu hoje faço 30 anos e o ano que vem vou fazer 29. Então, este sentido espiritual, que é o 6º sentido, sentido da intuição, do pressentimento, ele é o sentido do tempo negativo. Ele sabe o efeito antes da causa. Isto é incrível. No mundo material isso não existe. No mundo físico, para cada efeito tem que ter uma causa. E às vezes a mesma causa dá origem a muitos efeitos. Mas jamais um efeito vem antes que a causa. Isso no sentido humano, material ou físico. Mas no 6º sentido espiritual, isto é possível. Ele pode prever a morte de alguém antes que esse alguém tenha morrido. Entenderam? Essa é uma qualidade do 6º sentido, pois ele ignora tempo, ignora espaço, ignora distância. E nesse 6º sentido mora uma das qualidades mais incríveis que o ser humano pode usar como ferramenta. Neste 6º sentido da intuição mora
a revelação. A revelação no sentido espiritual. A revelação faz parte de uma lei incrível, também chamada lei da atração. Através desse sentido, você atrai aquilo que você deseja com todas as forças do seu ser. Vejam bem, você atrai aquilo tanto para o bem como para o mal. E com este sentido, com a tua determinação de conhecimento espiritual, a verdade espiritual será revelada ao seu raciocínio consciente, ou à sua mente consciente. O que a sua mente consciente não consegue, porque ela só recebe informações de visão, audição, olfato, paladar e tato, o sexto sentido transmite à mente consciente a revelação de uma série de conhecimentos que os seus sensores físicos jamais estarão habilitados a te informar. Por isso que Buda dizia há 500 anos antes de Cristo, vocês imaginam, há 2.500 anos aproximadamente, Buda dizia, se o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, é através deste sexto sentido que se manifesta a propriedade chamada revelação no sentido místico. A revelação pode ser traduzida como a voz de Deus. Inúmeras invenções vieram por intuição dos seus inventores, e não pelo raciocínio físico ou material, e muito menos científico. Einstein sempre dizia, pensei 99 vezes sobre a solução de um problema, e a solução não veio. Eis que deixei de pensar e a solução apareceu por intuição, pelo raciocínio intuitivo. Não é, veja bem, não é necessário que você seja um santo ou profeta para acionar o seu raciocínio intuitivo, mas seguramente todos os santos e profetas sabiam acionar o raciocínio intuitivo como ninguém. Por isso eles tinham a revelação do desconhecido e do invisível. No sexto sentido, mora também o milagre de cura, que é uma decorrência da verdade espiritual. Mas aqui o tempo é medido na Rádio Mundial e o nosso tempo está se esgotando. Espero vocês na nossa próxima quarta-feira, às 21h30, onde continuaremos falando sobre medicina espiritual. Se quiserem saber alguma coisa a mais, acessem o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico na área de dor do sistema músculo-esquelético, acione o nosso site www.ruicomymercurio.com.br. Nossas palestras podem ser acionadas no YouTube. Acionem no Google Rui com Y Mercúrio e busquem as nossas palestras todas que estão gravadas no YouTube. Atendemos em nossas clínicas, em São Paulo, na Avenida Pacaembu e na Avenida Giovanni Gronchi. Telefones 11 3661 4243 e 11 3744 4007. Nem sempre vocês vão conseguir falar nesses telefones, mas esses são os nossos telefones de contato.
Até uma próxima oportunidade. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes.